Olá a todos os caminhantes para a luz. Hoje, sábado, estamos aqui mais uma vez para partilharmos o Evangelho de Lucas 12, de 8 a 12. Vamos partilhar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando introduzirem vocês diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiquem preocupados com o que vocês se defenderão ou o que dirão, pois nessa hora o Espírito Santo ensinará o que vocês devem dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor vem nos falar que nós não podemos renegar. E aí eu me pergunto, e você pode se perguntar também, como é que eu renego esse Jesus? E ele vai dizer mais, ele vai dizer, todo aquele que renegar ele diante dos homens, será renegado também diante dele, porque os anjos deles estão nos olhando, nos observando. E ele diz, quando nós não renegamos, os anjos deles também nos apresentam diante dele, colocam-nos diante da presença do Senhor. Então, duas coisas o Senhor vem nos falar muito importante nesse Evangelho. A primeira, em não renegarmos. A segunda, dos anjos deles que estão a nos observar e a nos apresentar diante dele. E ele vem nos falar mais ainda, ele vem nos falar desse Espírito Santo que vem em nosso socorro, que vem nos defender, que vem nos ensinar como falar, como procedermos. E aí eu posso perguntar para você e me perguntar, quando é que eu renego esse Jesus? Quando é que eu renego o Senhor diante dos homens, diante de quem eu convivo, diante da sociedade? Eu me lembro do meu pároco falando na homilia dele, dizendo, o cristão católico tem como sinal o sinal da cruz. Então, não é para ser vergonhoso, não é para renegar esse Jesus, nos sentarmos à mesa para colocar o alimento ou para almoçarmos e antes agradecermos o Senhor, antes fazermos o sinal da cruz. Assim nós não renegamos o Senhor. Não é também quando nós trabalhamos ou quando nós convivemos com outras pessoas, nos escondermos ou nos omitirmos ou não mostrarmos para as pessoas esse Jesus com a nossa vida, com o nosso proceder. Isso é não renegar o Senhor. Não é quando eu estou no convívio na sociedade ou com os meus amigos e eu vejo que a conduta não é boa e porque eu estou ali naquele meio, no meu convívio, eu passo a querer ter também a mesma conduta dele. E aí eu renego esse Jesus que está em mim, esse Jesus que eu professo, que eu prego, que eu divulgo. Então ele vem nos dizer isso. Dessas formas nós também renegamos o Senhor. Renegamos o Senhor quando deixamos de acreditar que Ele pode todas as coisas, quando deixamos de proclamar que Ele pode todas as coisas, quando deixamos de ensinar esse Jesus, nós renegamos Ele. Mas aí o Senhor vem nos dar uma chamada de atenção e um alerta, porque Ele vai nos dizer que todas as vezes que nós o renegamos, nós também seremos renegados. E Ele vai dizer, o principal, que essa renegação que nós fazemos não é uma renegação diante dele, mas é uma renegação diante dos homens. É aqui, quando nós convivemos em sociedade, quando nós convivemos uns com os outros, que nós não devemos renegar o Senhor. É aqui que ele está dizendo, é por esse convívio que nós seremos cobrados. Se nós nos renegarmos ele diante dos homens, nós também seremos renegados diante deles. E o Senhor vai nos dar um ponto principal, para mim é principal, que ele vai dizer que tudo isso os anjos deles acolhem e levam diante da presença dele. Então, ao mesmo tempo que eu posso me preocupar de estar renegando o Senhor diante, no meu convívio um com o outro, no meu convívio com os homens, no meu convívio à sociedade, eu posso também me alegrar que quando eu não faço isso, quando eu não renego o Senhor, essa minha não renegação, ela está sendo apresentada diante do Senhor. E é isso que o Senhor vem nos falar no dia de hoje, para estarmos atentos, para não renegarmos Ele, para todos os dias, se eu ouço a palavra, se eu professo a palavra, eu preciso também pôr ela em prática. Eu preciso também pôr esse Jesus em prática e não renegá-lo. Eu não posso ser uma coisa aqui, falando diante de vocês, e ser outra coisa no meu trabalho, ser outra coisa na minha família, não. Porque isso é renegar o Senhor. Então hoje o Senhor nos convida.
Se você não sabe, pedir esse Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem me ensinar a não renegar o Senhor diante dos homens. Vem Espírito Santo me ensinar como falar, como proceder. Vem Espírito Santo tirar todas as minhas preocupações, tudo aquilo que me impede de servir ou de proclamar esse Senhor. Então que hoje esse Espírito Santo venha nos ensinar a como nos portarmos diante dos homens sem renegarmos o Senhor. Amém.